Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer a parte 3 da canção da oração, Cura. E hoje a gente vai falar sobre a introdução e a seção 1, a causa da doença. E, como sempre, vamos fazer uma meditação aqui, para que a gente possa se aquietar, deixar tudo lá fora. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Podem ir se assentando, se aquietando. Vamos nos sentando, nos apoiando, sentindo o local onde estamos apoiados. E vamos agora fazer 3 respirações profundas. Inspira e expira. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Pai, a tua paz me cerca. Aonde quer que eu vá, a tua paz me acompanha. Ela ilumina todos aqueles que encontro. Trago-a aos desolados, aos solitários e aos que têm medo. Dou a tua paz àqueles que sentem dor, que choram perdas ou pensam estar privados de esperança e de felicidade. E agora vamos nos conectar com uma parábola da Bíblia, a parábola do filho pródigo. O filho que pediu sua parte da herança e saiu pelo mundo e gastou tudo o que o pai o deu. E por um momento de muita fome, ele quis retornar ao pai, mas pensou que o pai estava muito bravo com ele e pediu ao pai que o tratasse como ele trata os seus próprios empregados. Mas o pai, quando viu o filho, deu-lhe uma roupa nova, um anel, e celebrou uma festa para ele. Nós, assim como o filho pródigo, pensamos estar aprisionados em um corpo e pensamos que jogamos fora a chave da prisão. Nos esquecemos da nossa impecabilidade santa e da lembrança do amor do nosso Pai. E o Pai colocou na nossa mente uma voz para que nos lembrássemos dele, e a sua voz nos relembra da cura da nossa mente, nos relembrando que o corpo nunca será nossa casa, que a nossa casa está intacta na mente de Deus. Essa é a nossa casa na realidade. E o Pai nos aguarda em festa. E vamos agora passar alguns minutos relembrando que nunca deixamos o nosso Pai.
E vamos voltando aqui para esse instante. Vai sentindo a superfície onde o seu corpo está apoiado. Vai sentindo as suas mãos, seus ombros, seus pés. Vai girando o pescoço e devagar abrindo os seus olhos. Vamos voltar e começar a nossa leitura. A cura. Agora nós vamos falar sobre a cura. Então foi oração, perdão e cura. É o que esse livro inteiro vai falar sobre. Eu vejo que a canção da oração ela é um resumão do livro. Então vamos lá. Introdução. A oração tem ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo e oferecendo o conforto e as promessas da esperança. Então, olha, ele coloca aqui, ó, a oração tem ferramentas e testemunhas. O que é a oração mesmo? A oração, gente, é essa plena conexão de pai e filho. Isso é oração. É a certeza dessa unidade entre pai e filho. Então, ela vai ter ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme, ó, o que ele chama, né, de subida ali da escada da oração, a subida seja mais gentil e mais segura. E essa subida é o nosso desaprendizado do que a gente aprendeu com o sistema de separação. Então, nós vamos desaprender a separação e relembrar a unidade. E a oração vai fazer com que essas ferramentas deixem essa subida mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo. E por que a gente tem tanta dor quando a gente está subindo essa escada? Porque a gente ainda está muito identificado com esse ser. E muitas vezes isso nos traz medo. Medo de desidentificar de quem eu sempre achei que eu era. E quantas vezes, né, a gente sente esse medo quando está subindo aqui essa escadinha? A gente sente que está perdendo alguma coisa. Quantas vezes, mas isso, eu vou perder meus filhos? Eu vou perder minha vida? Eu vou perder isso? A gente sente isso. Na Bíblia tem uma história, até duas. Uma de Nicodemos, que ele queria muito seguir Jesus, mas ele era um mestre da lei. E ele não queria deixar o seu posto de mestre da lei. E tem um outro também que Jesus fala para ele assim, vai, vende o que você tem, me segue. E ele fala, mestre, mas eu tenho muitas posses, eu não posso vender minhas posses. A gente sabe que isso é um símbolo, é uma parábola, assim, se dizendo para aquilo que a gente não quer deixar do nosso eu, né? Então, ele fala que isso vai nos oferecer o conforto e as promessas da esperança. Então, assim, a gente subindo essa escada com a oração, perdão, a gente vai tendo, assim, vai sendo mais leve, né? Essa desidentificação com esse eu separado. A cura é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Ó, ele coloca, né? A oração tem ferramentas e testemunhas. Então, a cura, ela é a testemunha do perdão. Por que ele fala que ela é a testemunha do perdão? Porque o efeito aqui do perdão é a cura. Então, o perdão, que é ver tudo como o mesmo, a consequência dele é a cura. Então, ela é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Então, a cura é uma ferramenta da oração. Ela te dá a garantia do sucesso na consecução final da tua meta. E qual que é a nossa meta? A nossa meta é a unidade sempre.
Então, a cura, ela vai nos dar a garantia do sucesso na consecução final da nossa meta, que é a unidade perfeita. E sair da separação e relembrar de quem nós realmente somos. A sua importância não deve ser enfatizada demasiadamente, pois a cura é um sinal ou um símbolo da força do perdão. Por que não deve ser enfatizada demasiadamente? Gente, na totalidade, nem é necessário cura. É só na separação que é necessário cura. Então, ela é um sinal ou um símbolo da força do perdão. E apenas um efeito ou sombra da mudança da mente. Então, a nossa meta aqui é a mudança da mente, tá? Sobre a meta da oração. Então, essa introduçãozinha aqui já deixou claro para nós o que é essa cura. É a cura da nossa mente, tá? Claro que aqui ele vai falar, vai acabar refletindo às vezes no corpo, né? Mas essa não é a nossa meta. A meta é não há separação. Deixa eu permitir a entrada aqui. Então, vamos para a seção 1. A causa da doença. Parágrafo 1. Não tomes equivocadamente o efeito pela causa. Nem penses que a doença está à parte ou separada do que é a sua causa. Então, gente, não tome equivocadamente o efeito pela causa. Então, na separação, a doença é só o efeito, tá? De uma escolha que nós fizemos na mente, pela separação. Então, não tomes equivocadamente o efeito pela causa. Nem penses que a doença está à parte ou separada do que é a sua causa. É um sinal, uma sombra e um pensamento mau que parece ter realidade e ser justo, segundo os costumes do mundo. Interessante, né? Que aqui no mundo é um costume a doença. Por quê? Porque a separação é só doença. Se você for pensar aqui, é uma doença atrás da outra. A gente vai repetindo aqui uma doença atrás da outra. Mas ele coloca aqui, ó, uma sombra e um pensamento mau que parece ter realidade, né? Quando a gente pensa aqui no mundo, a gente fala que os nossos pensamentos geram doenças. E isso é verdade aqui. Para a separação, o pensamento, ele gera um sentimento. Lembra quando eu falei lá atrás, quando a gente falou sobre os 4 corpos aqui inferiores? Quando eu fui fazer o convite para essas aulas nossas aqui, que tem essa crença de que aqui na separação nós temos 4 corpos, né? É um corpo mental, que representa os nossos pensamentos, depois vem o corpo que representa os nossos sentimentos, e depois vem um corpo que representa a energia, o sistema energético ali, e o corpo físico. Então, o pensamento gera uma emoção que gera um campo energético que plasma no corpo físico. Então, aqui ele está falando, ó, que a doença é um sinal, uma sombra e um pensamento mau que parece ter realidade e ser justo, segundo os costumes do mundo. Então, parece muito que o corpo tem isso. A gente se liga muito, a doença, ela nos faz ter certeza que eu sou esse corpo, porque, olha só, eu estou sentindo isso, então eu sou isso. Então, ela nos coloca enganados da nossa realidade, né? É uma prova externa dos pecados internos e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Olha só, é uma prova externa dos pecados. É como se... O que é o pecado aqui? O pecado para o curso de milagres é a separação, não é? Então, é como se a doença fosse uma prova de que a separação aconteceu mesmo. Foi real, e agora eu sinto, eu tenho certeza que eu sou isso daqui.
Então, ele fala que é uma prova externa de pecados internos e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar. Então, eu não posso perdoar, porque se eu perdoo, eu não me identifico mais. Então, é como se os meus pensamentos fossem incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Agora, olha o que ele fala aqui. Curar o corpo é impossível. E isso é demonstrado pela natureza breve da cura. O corpo ainda tem que morrer, e ainda assim a sua cura apenas atrasa a sua volta ao pó, onde ele nasceu e ao qual vai retornar. Então, ele fala que curar o corpo é impossível. Isso é demonstrado pela natureza breve da cura, porque a gente fica doente, cura, daqui a pouco aparece outra. A gente estava falando isso agora mesmo. Aqui na separação, enquanto eu acredito que eu sou isso daqui, gente, uma cura, daqui a pouco aparece outra, e aparece outra, e aparece outra. A gente estava falando sobre o Joel Goldsmith, e foi isso que ele via. Ele curava as pessoas. Mas dali a pouco ela estava doente de novo, em outro lugar. Então, assim, essa não era a raiz da cura. Porque se você curar no mundo, você vai continuar. Cura um, aparece em outro. Cura em outro, aparece no outro. Então, não é essa a meta. A meta não é a cura do corpo. E ele fala assim, né? O corpo ainda tem que morrer. Esse corpo aqui não é eterno. Então, não adianta curar se ele não é eterno. A cura, ela só atrasa a nossa volta ao pó. Olha só. Onde ele nasceu e ao qual vai retornar. Esse corpo aqui é pó. É nada. É ilusão. Então, a meta não está na cura do corpo. Então, vamos lá, parágrafo 2. A causa do corpo é não perdoar o Filho de Deus. Olha a causa do corpo. É não perdoar o Filho de Deus. Como que a gente perdoa, gente? Nós já vimos. O perdão é o perdão da crença na separação. Então, a causa, nós só temos o corpo porque nós acreditamos no pensamento de separação. E quando você acredita na separação, que você se manifesta, vamos colocar aqui, como um ego, como um pensamento separado, como sistemas de crenças, né? Então, a causa do corpo é não perdoar o Filho de Deus. Ele não deixou a sua fonte. Aqui ele está falando do corpo, viu? Ele não deixou a sua fonte, e isso é claramente demonstrado na sua dor, no seu envelhecimento e na marca da morte que está sobre ele. Então, o corpo, ele não deixa a sua fonte é o pensamento de separação. Amedrontado e frágil, ele parece ser para aqueles que pensam que a sua vida está presa ao seu comando e atada ao seu sopro diminuto e instável. A morte os encara à medida que cada momento passa, irrevogável, além de suas garras, que não podem fazê-los parar. E sentem medo, à medida que seus corpos mudam e adoecem. Sentem o cheiro pesado da morte sobre os seus corações. Nossa, esse livro é todo, né, igual a gente estava falando, todo rebuscado aqui para falar, né, sobre a separação. Então, todos aqueles que acreditam no pensamento de separação, olha quanta coisa que vem aqui, ó, a morte os encara. Olha o medo. Sentem medo à medida que seus corpos mudam e adoecem. Por quê? Porque a gente tem tanta certeza de ser isso daqui, e o medo que a gente fica quando chega uma doença. Porque é muito certo que isso daqui é minha realidade. Então, tudo que ele está colocando aqui, ó, ele está falando sobre esse medo que é o nosso combustível aqui na separação. Na separação, o pensamento de separação, o pensamento do ego, a primeira coisa que foi apresentado ali foi o medo de Deus, né? Sentem o cheiro pesado da morte sobre os seus corações. Então, vamos lá, o 3 agora. O corpo pode ser curado como um efeito do verdadeiro perdão, olha só. Então, o corpo pode ser curado como um efeito
do verdadeiro perdão. Ele é só o efeito, é como se fosse um efeito secundário. Tá? A cura do corpo não é a nossa meta. Só isso pode dar a lembrança da imortalidade, que é a dádiva da santidade do amor. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo. Antes de eu virar a página aqui, vamos falar aqui. Olha que ele fala do perdão. O perdão tem que ser dado por uma mente, ó. Por quem que o perdão é dado? Pela mente. Nós vimos na outra aula. O perdão ele só pode ser dado pela mente que se vê una. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar. Olha o que ele fala. Ignorar, gente. Ignorar não é negar. Mas ignorar é não dar realidade. Então, o Espírito Santo, quando ele olha o perdão, ele olha, não nega, mas ele não dá realidade. Então, é isso que ele fala. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo. Então, as sombras que a face santa de Cristo, aquilo que nos turva, que tampa a nossa visão. Então, ele só ignora aquilo que nos turva, que não deixa ver o que nós somos na realidade. Isso é que é retirar todas as barreiras que nos impedem de ver. Então, o perdão essa parte é muito importante. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar todas as sombras sob a face santa de Cristo, entre as quais a doença deve ser vista apenas como mais uma. Então, a doença é só mais uma sombra que nos atrapalha de ver nossa realidade. É uma sombra projetada aqui nesse corpo, para falar que eu sou isso mesmo. Olha como eu sofro. Olha como eu tenho problemas aqui. Então, ela serve mais e mais para a gente se identificar com um ser separado. Nada além disto, o sinal de um julgamento feito por um irmão sobre outro irmão. Um julgamento do Filho de Deus por ele mesmo. Pois ele amaldiçoou o seu corpo como sua prisão e esqueceu que foi ele que lhe deu esse papel. Então, vamos voltar aqui. Nada além disso. Então, a doença não é nada além disso. O sinal de um julgamento feito por um irmão sobre outro irmão. A gente vê o outro ou nós mesmos separados, um julgamento do Filho de Deus. É para dizer que o meu irmão ou eu somos isso mesmo. Nós estamos julgando o Filho de Deus como ele, diferente do que ele realmente é. Pois ele amaldiçoou o seu corpo como sua prisão e esqueceu que foi ele que lhe deu esse papel. Foi a própria mente separada que deu esse papel para nós mesmos aqui, ó, como ilusões. E quem pode corrigir? É só essa mente que tem que ser corrigida, é só isso. Aqui o que ele está nos falando é o que deve ser corrigido na doença. É a mente e não o corpo. Tá? Quando a gente acredita que é o corpo, a gente esquece quem a gente realmente é, na verdade. Parágrafo 4. O que ele fez, agora, o Filho de Deus tem que desfazer. O que ele fez, o pensamento de separação. Agora, o Filho de Deus tem que desfazer, mas não sozinho. Aqui vai a nossa chave. Pois ele jogou fora a chave da prisão. O sistema separado jogou fora a chave da prisão. A sua impecabilidade santa e a lembrança do amor do seu Pai. O que a separação jogou fora? A nossa impecabilidade. Impecabilidade significa nunca houve separação. Então, o pensamento separado jogou fora isso, a nossa impecabilidade e a lembrança da totalidade. No entanto, recebe ajuda na voz que seu Pai colocou nele, a voz que é o Espírito Santo. Então, nós, no mesmo instante que foi
pensado, possível ser pensado em separação, no mesmo instante, a voz já relembrou que não. Então, no entanto, recebe ajuda na voz que seu pai colocou nele. O poder de curar é agora a dádiva de seu pai, pois através da sua voz, ele ainda pode alcançar seu filho, lembrando-lhe de que o corpo pode passar a ser a casa escolhida por ele, mas nunca será a sua casa, na verdade. Aqui vem a meditação que a gente fez, né, sobre o filho pródigo. A gente pode até pensar que pode gastar tudo aí nesse mundo, mas não tem como. O pai está lá ainda do mesmo jeito, esperando, de braços abertos, né? Então ele ainda pode alcançar seu filho, lembrando-lhe de que o corpo pode passar a ser a casa escolhida por ele, mas nunca será a sua casa na verdade. O corpo não é a nossa realidade. E isso é algo assim que o livro de exercícios nos treina o tempo todo, nos lembrando que não é isso. Não é esse corpo a nossa realidade. Parágrafo 5. Assim sendo, distinções têm que ser feitas entre a verdadeira cura e a sua contrapartida defeituosa. Então, aqui, igual lá no perdão, né? Tem o perdão verdadeiro e o perdão falso. Então, distinções têm que ser feitas entre a verdadeira cura e a sua contrapartida defeituosa. O mundo dos opostos é o lugar da cura, pois o que poderia haver no céu para se curar? Então, a cura, como o perdão, só é aqui nos opostos. Porque é só nos opostos que foi possível acreditar em um pensamento que nunca ocorreu. Então, é só nesse lugar que é necessário da cura. Assim como a oração, dentro deste mundo, pode pedir coisas equivocadas, assim como nós vimos, e a caridade aparente pode perdoar para matar, como nós vimos. Então, a gente acreditou muito na oração, que pede por coisas, que pede por dualidade, acreditamos em perdão, que separa, que destrói, e assim também a cura pode ser tão falsa quanto verdadeira, porque aqui está tudo de cabeça para baixo. Nós aprendemos tudo com uma mente que acreditou que era separada, então virou tudo, inverteu tudo. A cura pode ser tão falsa quanto verdadeira, uma testemunha do poder do mundo ou do amor eterno de Deus. Eu acho que essa sessão ela é bem simples, mas é bem profunda, tá? Porque ela já começa a nos dar, assim, o que é a nossa única função, né? É retornar para a cura verdadeira, que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos ver a cura falsa versus a cura verdadeira. Mas já deu para ter uma ideia, né? O que é falso, o que é verdade. O que vem da ilusão não pode ser real. E a única realidade é aquela que nunca deixou de ser. Gente, esse curso é simples, né? É muito simples. A gente só fala isso. E só que às vezes a gente tem que repetir, até que isso se torne natural, né, para nós. Então nós vamos repetir isso aqui quantas vezes for necessário, para que a gente relembre dessa nossa realidade, que nunca foi alterada. E que seja realidade no nosso dia a dia, a cada instante, né? Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui para a gente poder continuar. Quem quiser ficar aí para a gente conversar. Bom? Então, um beijo para quem fica. Até a semana que vem.